Como é que você avalia a administração do prefeito Bruno Covas? Quais foram as suas vitórias e suas derrotas nesses 2 anos? Teve até gente que disse que eu entrei em sala de aula para fiscalizar o tamanho das saias das professoras. O que eu fiz aqui foi, primeiro, antes de mais nada, dar o exemplo, né? Qual que é a verdade sobre o atentado que você sofreu? O que ocorreu de fato? A mudança ela deveria ser constitucional. Acho que o mínimo de vereadores, ou, aliás, o máximo de vereadores, deveria ser abaixado. Onde é que você quer chegar na política? Quais que são os seus planos? Meu entrevistado é negro, pobre, polêmico e faz muito barulho nas redes sociais e no YouTube. Ele foi abandonado pelo pai quando era criança e foi criado pela mãe em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Meu convidado é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e é o primeiro vereador gay assumido da cidade de São Paulo. Fernando Holliday, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Opa, é um prazer estar aqui com você, Bonfá. Uma alegria. Você sabe que muita gente pediu essa entrevista. Olha só que honra minha. Vamos lá. Como é que você avalia a administração do prefeito Bruno Covas? É um prefeito fantasma, né? Ele, na verdade, foi uma grande decepção. Acho que se João Dória deixou alguma herança maldita na cidade de São Paulo, foi a de Bruno Covas, que é alguém que mal consegue honrar o próprio sobrenome, não o próprio sobrenome, que é o sobrenome Covas. Ele tem feito uma gestão que eu diria extremamente apagada, né? Um prefeito que não aparece, um prefeito que nós não sabemos exatamente se trabalha, tem agendas assim muito esquisitas, não gosta de sair muito do gabinete, quando está no gabinete não sabemos o que faz lá dentro, é um prefeito pouco transparente e é um prefeito também que tem colocado pessoas na sua administração muito ligadas àquilo que deveria ser a oposição, né? O PT, o PSOL, o secretário de Cultura dele, por exemplo, sempre esteve ao lado do PSOL, apoiando candidatos do PSOL e tem uma ideologia de extrema esquerda. Então, acho que é uma pena que São Paulo hoje esteja sob a sua administração. E o que você faria diferente do que ele faz? Bom, para começar, eu trabalharia mais, né? Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma grande avenida aqui, para quem não é de São Paulo, chamada 23 de Maio. Dória tinha feito um grande jardim vertical ali, etc., e estava preservando aquilo como realmente um grande exemplo para cidades no mundo todo, né? Porque é uma grande avenida e, consequentemente, um grande jardim. No Covas simplesmente não faz a zeladoria disso, não faz a zeladoria dos bairros, acho que eu focaria muito mais nisso. As calçadas, o Dória estava fazendo um grande trabalho em relação às calçadas de São Paulo, que são um horror. Bruno Covas simplesmente abandonou esse trabalho. Havia também o Corujão da Saúde, que pegava horários na madrugada dos hospitais privados e levavam as pessoas mais carentes para esses hospitais, para que elas pudessem ser atendidas e não ficar tanto tempo esperando por exames, consultas, etc. Esse programa hoje praticamente não existe. Tinha o Trabalho Novo, que era um excelente programa da prefeitura, que pegava moradores de rua e lhes dava uma oportunidade de emprego. O programa também acabou, era uma grande parceria com inúmeras empresas, enfim. São projetos que foram abandonados no meio do caminho e que, com certeza, deveriam ser retomados para que a cidade pudesse, em algum momento, chegar numa melhor qualidade de vida para todos. Você é a favor ou contra o fim das cotas raciais nos concursos públicos da cidade de São Paulo? Eu sou extremamente contra, né? Não só no concurso público da cidade de São Paulo, mas em todas as esferas em que a cota racial existe. Isso causou grande polêmica, inclusive, quando eu me tornei uma figura conhecida, né? Porque não é comum no Brasil você ter pessoas contrárias às cotas raciais, e ainda mais um negro contrário às cotas raciais. Então, eu protocolei há pouco tempo o fim das cotas por considerar que é a institucionalização do racismo. Em São Paulo vai mais longe ainda, porque não é só que eles reservam algumas vagas nos concursos públicos para negros. Depois que o sujeito é aprovado nas cotas raciais, ele tem que se submeter a uma comissão ligada à Secretaria da Igualdade Racial, formada ali por 5 negros de diferentes origens, que vão dizer se o sujeito é negro ou não, de acordo com o tom da pele, de acordo com a espessura do cabelo, de acordo com a grossura dos lábios. E se essas características fisiológicas não batem, o sujeito é desclassificado do concurso público, porque considera que ele não é negro. Algo semelhante ao que acontecia na Alemanha nazista, por exemplo, ou no Apartheid, no período de Jim Crow nos Estados Unidos. Então, assim, é a institucionalização do racismo. Enquanto eu puder e tiver forças para trabalhar
contra as cotas raciais e contra esses tribunais raciais, eu vou fazer. E como está caminhando isso aqui na Câmara? Bom, o projeto ele foi protocolado há pouco tempo, né, porque eu utilizei esses 2 primeiros anos para convencer os vereadores disso. Acho que eu tive um relativo sucesso. Agora que eu tenho um determinado apoio dentro da Câmara, eu vou trabalhar para que ele passe nas comissões. A minha expectativa é de que, pelo menos até o final desse ano, ele tenha passado nas comissões, esteja pronto para ir ao plenário. Se não esse ano, se não no ano de 2020, na próxima legislatura em 2021. Você é a favor ou contra a extinção do Tribunal de Contas no município e por quê? Eu sou extremamente a favor, né, da extinção do Tribunal de Contas do município. Para quem não sabe, o Tribunal de Contas Municipal ele só existe em 2 cidades, né, hoje o Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro, praticamente todos os conselheiros foram presos, restou somente uma conselheira, porque havia sempre aquela barganha, né, de travar licitações para conseguir propina em troca. Em São Paulo, nós temos uma suspeita dessa também envolvendo o presidente do TCM, João Antônio, ali repleto de acusações de pegar propina para travar licitações, e essa é uma prática recorrente no Tribunal de Contas, né? Eles vivem travando licitações com argumentos sempre muito fracos, tecnicamente fracos, e do nada, misteriosamente, liberam essas licitações do dia para a noite. Então, claramente, existe uma série de atividades suspeitas. Além disso, é um tribunal que custa muito caro à cidade de São Paulo. São 300 milhões de reais por ano, com salários ali circulando sempre em torno de 25 mil a 30 mil reais. E o conselheiro do Tribunal de Contas do município, além do salário de mais de 30 mil reais, tem até mesmo direito ao auxílio moradia, alguns deles, né, o presidente e vice-presidente. E eles fazem parte do Tribunal de Contas do município, ou seja, eles já moram no município, não precisariam de auxílio moradia. Então, esse tipo de coisa passa da imoralidade, né, e custa muito caro, se comparado, inclusive, com grandes auditorias de empresas grandes. Aí, elas não gastam proporcionalmente o que o município gasta com o Tribunal de Contas do município. Então, é uma casa completamente desnecessária, uma casa repleta de corrupção e uma casa repleta de gente incompetente. Óbvio que não os funcionários de carreira, que são realmente técnicos e trabalham muito bem nesse sentido, mas está repleto de funcionários comissionados incompetentes e que não mereciam o cargo que têm. E para acabar, o que precisa fazer? Bom, para acabar, existe aí uma grande discussão jurídica, né? Mas a verdade é que o que nós precisamos hoje para acabar são 37 votos na Câmara Municipal. Hoje, infelizmente, nós não temos esses 37 votos, provavelmente porque temos 37 vereadores com cargos indicados dentro do Tribunal de Contas, né? A velha política com a qual nós estamos acostumados. Você está na Câmara Municipal há 2 anos, correto? Isso, exatamente. Quais foram as suas vitórias e suas derrotas nesses 2 anos? Bom, eu tive algumas vitórias, por exemplo, aprovando alguns projetos, né? Eu consegui aprovar uma política de contenção de flanelinhas na cidade de São Paulo, que é um grande problema, principalmente em estádios de futebol, etc. Consegui aprovar um projeto que acaba com o monopólio estatal no serviço funerário aqui da cidade de São Paulo. Estou prestes a aprovar mais um outro que acaba com o monopólio estatal na poda de árvores, que vai facilitar a poda de árvores aqui em São Paulo, que é realmente uma dificuldade. Estou conseguindo andar com outros projetos, por exemplo, o Revogaço, que revoga centenas de leis inúteis aqui em São Paulo. Estou conseguindo convencer muitos vereadores desse projeto. Por exemplo? Uma lei que determina o tamanho do lixo das lojas que vendem guloseima. Aí o fiscal vai lá na loja, se a lixeira não está adaptada com aquele tamanho, com aquele formato, ele vai e pode levar uma multa. Então, existem várias leis nesse sentido. Um decreto também que proíbe o vinagrete no pastel de feira, umas coisas absurdas. Então, esse tipo... Essa é demais. Esse tipo de lei inútil e que dá motivo até para achaque de fiscais, etc., eu estou colocando aí nesse pacotão. E também alguns projetos que eu consegui barrar, né? Teve um projeto da ex-vereadora, agora ex-vereadora Sâmia Bonfim, que tentava facilitar meios abortivos nas unidades básicas de saúde aqui na cidade de São Paulo. Por exemplo, ela dizia que o médico jamais poderia orientar uma mulher a não abortar, senão ele poderia ser exonerado do município, coisas desse tipo, né, para tentar facilitar o aborto e conseguir derrotar no plenário o projeto dela. Algo que é dificílimo, né? Você conseguir derrotar um projeto de um vereador sem que ele coloque na pauta.
Então nós conseguimos aí esse evento raro e derrubamos outros tantos projetos da extrema esquerda aqui no plenário. E as derrotas? A gente não ganha sempre. Exatamente. Bom, a derrota, acho que a maior evidência, a derrota mais evidente foi a presidência da Câmara. Evidentemente, eu levei um banho de votos, assim, eu só tive um voto para a presidência da Câmara e mais de 51, 52 votos para o meu concorrente, que era o vereador Eduardo Tuma, atual presidente da Câmara. E teve... O que aconteceu? O que acontece é que eu me coloquei contra... não exatamente contra o candidato, né, mas contra o modo como a eleição aqui na Câmara Municipal é feita. Pra ter ideia, ele teve apoio desde vereadores do PT até vereadores do Partido Novo. Então, assim, o que ele fez para convencer do PT ao Novo? Esse processo de convencimento não é um negócio nada transparente. A Câmara não faz debates entre os candidatos, eles não expõem as suas propostas e a população simplesmente não participa do processo. Então, eu tentei fazer com que a eleição da Câmara, pelo menos nesse ano, fosse de um modo diferente, né? A população participando, com debates, e com propostas claras, né? Afinal de contas, o que ele fez para convencer o Novo, o que ele fez para convencer o PSDB, o PT, etc. Mas, infelizmente, eu falhei miseravelmente. Por que você é a favor da escola sem partido? Olha, eu sou a favor do projeto Escola Sem Partido, principalmente porque eu passei algumas situações na sala de aula onde alguns professores, eles não só se incomodavam com o posicionamento dos seus alunos, mas também tentavam impor as suas ideias aos seus alunos. Por exemplo, eu tive um professor na sexta série que ele não suportava a ideia de ter alunos evangélicos, católicos ou qualquer aluno que acreditasse em algo sobrenatural, em algo fora da nossa realidade. E prejudicava os alunos nessa nota, humilhava na sala de aula na frente de outros alunos. Então, esse tipo de experiência me marcou muito assim, ao longo da minha vida escolar. E eu vi o projeto Escola Sem Partido como uma oportunidade de conscientizar os alunos sobre os seus direitos dentro da sala de aula, né? Sobre o seu direito de expressar suas opiniões e de expressar os seus posicionamentos. Você fez umas blitz aí no passado, você vai voltar a fazer elas? Olha, eu fiz algumas blitz por conta da reclamação de alguns pais, né? Que estavam dizendo, olha, na minha escola o filho se sentiu doutrinado, etc., alguma coisa desse tipo. E eu visitei algumas escolas aleatoriamente para ver se esse era um problema recorrente na cidade de São Paulo. Fui bem recebido pelos diretores, me atenderam todos muito bem, conversei até com alguns professores, mas no meio disso tudo o sindicato de professores fez uma grande balbúrdia, né, dizendo que eu estava abusando de autoridade. Teve até gente que disse que eu entrei em sala de aula para fiscalizar o tamanho das saias das professoras, quer dizer, uma coisa completamente absurda. Isso causou uma grande balbúrdia, algumas ações do Ministério Público, eu tive que me explicar, etc, etc. No final, a maior parte dos casos foram arquivados, né? Mas, como o Ministério Público entendeu que eu só posso fiscalizar a escola ou algum equipamento público se é acompanhado de uma comissão da Câmara ou de algum órgão oficial da Câmara, então essas visitas tiveram que ser suspensas. Qual que é o custo da Câmara Municipal de São Paulo por ano, você sabe? Hoje a Câmara custa aí pouco mais de 600 milhões de reais por ano. A cidade de São Paulo precisa de 55 vereadores? Olha, esse é um negócio que eu já repensei diversas vezes. Eu acho que o nosso texto constitucional abusou muito no limite máximo de vereadores, né? 55 vereadores, eu acho que, por mais que São Paulo tenha 12 milhões de habitantes, acho um negócio exagerado. Só que como os municípios menores passaram também a ter mais vereadores, né? Você tem aí município com 22 mil habitantes que tem 9 vereadores. Proporcionalmente, até que São Paulo não está tão ruim assim, mas eu acho que a mudança ela deveria ser constitucional. Acho que o mínimo de vereadores, ou, aliás, o máximo de vereadores, deveria ser abaixado no texto constitucional e, consequentemente, reduzir aqui em São Paulo. Porque é uma estrutura muito grande e os vereadores individualmente também têm uma estrutura enorme aqui. São R$163 mil todos os meses só para salário de funcionários. É mais do que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem à disposição para pagamento de salário e mais do que os deputados federais têm à disposição para pagamento de salário. Então, assim, é uma estrutura gigantesca, caríssima. Não, isso não está errado? Está erradíssima, assim, completamente desnecessário.
Por isso que eu acho que a população... O que você pode fazer para mudar? O que eu fiz aqui foi, primeiro, antes de mais nada, dar o exemplo, né? Tentar mostrar aos outros vereadores que é possível fazer com menos. Por isso, eu reduzi a minha verba de gabinete, a minha proposta inicial era reduzir em 30%. Chegando aqui, eu reduzi em 50%. A verba de aluguel de carro, gasolina, etc., como eu não uso essas coisas, consegui reduzir em 95%. Então, todas essas economias fez com que, de certa forma, os outros vereadores fossem pressionados também a reduzir o deles, né? Também tem a vereadora do Partido Novo, fez a mesma coisa. Então, eles foram obrigados a, de certa forma, ir reduzindo as suas verbas, abrindo mão de carro, abrindo mão de gasolina. Então, dá para fazer? Dá para fazer e dá para incentivar outros políticos a fazerem o mesmo. Mudando de assunto, qual que é a verdade sobre o atentado que você sofreu? O que ocorreu de fato? Eu estava acompanhando uma manifestação que estava tendo contra a reforma da Previdência Municipal, né? Eu fui relator da reforma. Aqui na Câmara Municipal, aqui na Câmara São Municipal. Paulo. Exatamente. E os sindicatos municipais, dos professores, dos servidores públicos municipais, por eu ser contra a manutenção do sistema previdenciário e ser o relator da reforma da Previdência, isso gerou um ódio absolutamente gigantesco. E no dia da votação, já tinha acabado a votação, tal, a reforma tinha passado, tinha sido aprovado meu relatório, e eu fui na janela ver se ainda estava tendo a manifestação. Mas no que eu apareci, assim, foi questão de segundos, começaram a me reconhecer. Isso aqui e tal. E, em conjunto, uma multidão de 20, 30 mil servidores começaram a me xingar, né? Holiday, vai tomar não sei o que, tal, não sei o que. O que falaram para você? Ei, Holiday, vai tomar no cu. Aí outros, Holiday, vagabundo é você, não sei o que, tal. Porque eu tinha chamado de vagabundo quem quebrou a entrada da Câmara, né? Porque teve protestos violentos, etc. E nisso que eles começaram a me xingar, eu falei, bom, eu tenho que responder isso de alguma forma e não vai ser de uma forma violenta. Então eu mandei um coraçãozinho, tem até vídeo na internet, eu mandei uns coraçõezinhos assim para eles e tal, dei um aceno e já ia saindo, né? Quando eu ia me retirando da janela, eu ouvi um primeiro barulho, meio longe e tal, mas não chamou muita atenção. Quando eu definitivamente dei um passo para trás, veio um outro barulho mais forte. Pá! Só que na hora eu achei que fosse pedra, ou que algum vaso tivesse quebrado, alguma coisa nesse sentido, ou tivesse sido algo lá embaixo, no meio da manifestação, tiro de bala de borracha, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí tinham várias pessoas no corredor, e algumas começaram a gritar, é tiro, é tiro, é tiro. Aí eu falei, vocês estão loucos, que negócio de tiro? Não tem tiro aqui. Aí não, afasta, 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 é tiro, é tiro, é tiro. E nisso, quando eu cheguei mais perto, né, algumas pessoas chegaram mais perto, para olhar o buraco, tinha ficado um buraco e tinha saído estilhaços de vidro ali, né? E eu ouvi realmente que tinha tido um barulho de estilhaços de vidro. Quando eu vi, era realmente um buraco perfeito e parecia muito com uma bala de arma. Aí foi nesse instante que a gente chamou a polícia, a guarda municipal, cercaram a área e tudo mais. E depois a TV Globo acabou revelando que os peritos disseram que realmente se tratava de um tiro. Ainda está em investigação, né? Estão tentando saber de onde veio, etc. E a gente está esperando também para ter acesso ao laudo da perícia criminal. Onde é que você quer chegar na política? Quais que são os seus planos? Na verdade, eu nem tenho certeza se eu quero chegar em algum lugar na política institucional, né? Eu tenho certeza que eu gosto de política, etc., mas às vezes eu penso que talvez eu não devesse continuar na carreira como político, assim, me eleger deputado, senador ou qualquer coisa desse tipo. Talvez tentar investir mais na carreira como um formador de opinião, colunista, escritor, ou até mesmo youtuber. Então eu tô ainda num momento de indecisão sobre o futuro quanto a isso. Sim, tô sentindo que não tá gostando de ser vereador. Não, assim, é bem mais complicado do que eu esperava. Você consegue fazer muito menos do que deseja. Ficou frustrado? Em certa medida, sim. Mas eu acho que o papel que eu tive aqui nesses 2 anos, e ainda faltam 2, de certa forma foram essenciais para o movimento e para as ideias que nós defendemos. Então, acho que todas as pessoas que acreditam no que eu acredito, acho que para isso este mandato está sendo essencial. Mas eu acho que eu poderia estar fazendo coisas relevantes que não necessariamente dentro do mandato. O que você achou que ia conseguir fazer como vereador e você chegou aqui e falou...
Por exemplo, acho que projetos polêmicos, como o fim das cotas sociais, escola sem partido, etc., eu esperava ter um debate sério com os vereadores, no sentido de tentar convencê-los dessas ideias, etc. Mas o que eu percebi é que a maior parte só está interessada em votar os projetos que vêm do governo, e nem porque acreditam nos projetos que vêm do governo, mas porque com o governo tem algo em troca, né? Tipo, eu vou votar o projeto do governo, vou ter um cargo ali, etc. Então, você não precisa necessariamente convencer alguém. Você dá uma coisa, ele vota e é isso. A velha política. Mas eu achei que mesmo com a velha política fosse possível o convencimento. E eu vi que é bem mais difícil do que esperava. Você está gostando da minha conversa com o vereador Fernando Holliday? Não acabou! Os brasileiros votaram no Bolsonaro ou na família dele? Quem comanda o Brasil? É o Bolsonaro ou é o General Mourão? O Haddad, assim como o petismo, tem uma predisposição muito grande a defender o bandido. O que você achou do Chico Buarque pedir a ajuda do Papa para soltar o Lula? O João Dória não cumpriu os 4 anos de mandato como prefeito de São Paulo. Ele prometeu isso na campanha. Ele enganou os paulistanos? Você é a favor ou contra o fim do foro privilegiado? Seu partido tem vários políticos investigados na Operação Lava Jato. Isso incomoda você?